Esta é a WBCQ, o rádio trazendo ao mundo a última chance, direto de Monticello, Maine, Estados Unidos. Crimes violentos, agitação política, instabilidade financeira. Tudo aponta para uma crise iminente, uma crise como nenhuma outra. Sintonize a rádio World Last Chance para saber como você pode se preparar espiritualmente para o que está por vir. Rádio WLC, preparando um povo para o retorno iminente do Salvador. Olá, bem-vindos à Rádio WLC, onde trazemos mensagens cheias de verdades diretamente das Escrituras. Eu sou o apresentador Cris De Luca. E eu sou Will Santos. Obrigado por nos deixar fazer parte do seu dia. Se esta é a primeira vez que você se junta a nós, você perceberá imediatamente que não usamos títulos para nos referirmos ao Criador. Deus e Senhor são simplesmente títulos que são frequentemente usados para descrever falsas divindades. Nós preferimos usar o nome real do Pai, que é Yahweh, ou Yah. O nome do Filho é semelhante e seu nome é Yahushua. Você pode nos ouvir ocasionalmente dizer El ou Eloá. Esses são títulos hebraicos que se referem a Yahweh. Ok, com essa explicação vamos pular direto para o tópico de hoje. E o programa de hoje, o sábado. Hoje nós temos em pauta sobre um assunto que muitos cristãos consideram sem importância e, na verdade, irrelevante. Se essa é a sua atitude, vou pedir para que você, caro ouvinte, fique ligado com a gente. Ouça o que temos a dizer, porque uma vez que você veja as evidências bíblicas, eu sinceramente acredito que você perceberá que este tópico não é relevante para os cristãos de hoje. E é, de fato, muito importante. E o assunto que trataremos é sobre o sábado. Espere, não fique com essa cara de espanto, pois é realmente um tema bastante importante para todos que estão vivendo nesses últimos dias da história do nosso planeta. Realmente é, Cris. E não é só para os judeus. De fato, o sábado do sétimo dia, como parte da lei divina, tem uma conexão direta com todos os povos e raças ao longo da história. De todos os mandamentos, nenhum outro é transgredido com tanta frequência e com tal ousadia quanto o quarto mandamento. Pois é, cristãos que nem imaginariam cultuar ídolos, xingar, mentir, roubar, assassinar ou cometer adultério não hesitem em quebrar o mandamento do sábado. Na verdade, acho que a maioria das pessoas faz isso na ignorância. Satanás tem enganado multidões ao fazê-los acreditar que o sábado foi dado somente aos judeus e que de alguma forma foi pregado na cruz com a morte de Yahushua. Sim, e penso que você está certo. Quando era criança, eu aprendi que devíamos adorar no domingo para honrar o dia que Yahushua havia ressuscitado, ou pelo menos em celebração a essa data. Eu acho que muitos cristãos já aprenderam sobre isso em algum momento. O problema é que tal raciocínio contradiz as Escrituras. Hebreus nos diz que Yah é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e de que ele nunca muda. E esse não é o único lugar. Malaquias 3 diz, porque eu, Yahweh, não mudo. Há um ponto que eu gostaria de mencionar aqui, Chris, e que eu acho que é frequentemente ignorado. É o seguinte, as Escrituras ensinam que não importa quão zelosamente uma pessoa guarde a lei, mas se ela transgredir apenas uma parte, ela será culpada de transgredir toda a lei. A lei divina é por essência perfeita e alcança muito além do nosso exterior, atingindo diretamente o nosso pobre coração. Como Hebreus 4 diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. É uma grande verdade. Davi, no Salmo 119, disse, tenho visto que toda a perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. O salmista entendeu que a lei divina está muito além de nossa compreensão, pois ela é muito vasta e envolvente. Certamente ela é, e creio eu é um erro que muitas pessoas cometem quando presumem que o sábado foi de alguma forma pregado na cruz. Um dos grandes argumentos é que todos os outros mandamentos ainda são válidos, mas o quarto não.
Mas se isso ocorrer, estaremos dividindo a lei divina, decidindo assim em nossa sabedoria humana qual parte é essencial e qual não é. Eu acho que não há ninguém que se expresse tão claramente como Tiago. Chris, vá para o livro de Tiago, no capítulo 2, e leia os versos 10 e 11 para nós, por favor. Ok. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos, porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Em outras palavras, o que ele está dizendo aqui é que se nós observarmos 9 dos 10 mandamentos, mas transgredirmos apenas um, nós ainda assim seremos culpados de quebrar toda a lei divina. Isso é sério. Nós nunca ouvimos nenhum sermão pregado em cima de Tiago 2. Pelo menos eu não. Mas sim, isso é sério. Yahweh espera que todos nós guardemos sua lei, e não apenas os judeus. O sábado sempre foi parte integrante da lei eterna há mais de 2000 anos antes que houvesse uma nação israelita. De onde você tirou isso? Eu acho que é algo que muita gente estaria interessada em saber, pois os cristãos que adoram no domingo não estão fazendo isso com o fim de desafiar Yahweh. Eles realmente acreditam que esse é o verdadeiro dia que eles devem guardar. Então, se o sábado estava fazendo parte do dia a dia de todos os viventes, mesmo antes que a lei fosse dada no Sinai, como você prova isso? Bem, como acontece com muitos assuntos das Escrituras, é preciso uma comparação cuidadosa das Escrituras com as Escrituras, pois não há um verso ou passagem clara, como encontramos em Êxodo 20, que diz, trabalhe por 6 dias e descanse no 7º. No entanto, o princípio de descansar no 7º dia está lá. Você poderia ler para nós, Chris, Gênesis 2, versículos 1 a 3? Ok. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E, havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra, que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. O sábado foi instituído na criação e não no Êxodo. É um memorial da criação porque o seu estabelecimento na terra estava ligado à conclusão da semana da criação. Porque foi estabelecido na criação, o sábado não poderia ter sido pregado na cruz. Verdade. Nem poderia ter sido uma propriedade exclusiva dos judeus, uma vez que ainda não existia uma raça como a dos hebreus. Agora, depois do dilúvio, não demorou muito para que as pessoas se apostatassem, pois começaram a se afastar do culto a Yahweh e novamente se apegaram à idolatria, não restando muitos que permanecessem fiéis a Yah. Estes foram os dias de Nimrod e Sumerumes. A idolatria firmada sob a influência desses 2 deuses pagãos ainda é vista no mundo de hoje, em continuação da existência de práticas antigas, tais como quaresma, crucifixos, etc. Foi nessa época, com uma apostasia desenfreada, que Yah escolheu Abrão para ser o antecessor da raça por meio da qual o Messias nasceria. Vamos dar uma olhada nisso. Leia para nós, Chris, os versículos de Gênesis 12, por favor. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei, e te farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A nação israelita, como descendentes de Abraão, foi colocada honrosamente acima de todas as outras nações da terra que se rebelaram contra o céu. Eu acho importante inserir aqui rapidamente que eles não eram melhores que ninguém. De fato, em muitos aspectos, os israelitas eram piores. Quando lemos as histórias da Bíblia e, vez após vez, os povos de outras nações eram muito mais receptivos à verdade do que os de coração de pedra da nação de Israel. Esse é um excelente ponto, Chris, e obrigado por mencioná-lo. Eles eram as piores pessoas daquela época, sempre inclinados à rebelião, sempre resistentes à instrução do céu, seja na pessoa dos profetas ou do próprio Messias. Mas é exatamente por isso que o Salvador nasceu dessa linhagem. Ele foi enviado pelo céu para a pior raça que existia,
para mostrar que o amor e a graça divina poderiam alcançar os mais vis pecadores. Sim, e como eram os que mais careciam da graça de Iá, aos israelitas foi confiada a guarda da lei divina. Mas durante o período que permaneceram como escravos no Egito, eles não puderam guardar o sábado, e quando Moisés voltou de Midian, ele ensinou-lhes que a condição para que eles alcançassem a liberdade era a obediência à lei de Iá. De onde que você tirou essa informação? É por isso que Faraó acusou Moisés e Arão de influenciar seus escravos, os israelitas, a deixarem de trabalhar. Por que você não lê para nós o que está em Êxodo capítulo 5, versos 4 e 5, Chris? Então lhes disse o rei do Egito: Por que, Moisés e Arão? Por que interrompeis o povo de seu trabalho? Ide às vossas tarefas, disse também o Faraó. O povo da terra já é muito, e vós os distraís das suas tarefas. Você está certo. Eu já tinha lido isso antes, mas nunca percebi o significado que estava por trás disso. A palavra que é traduzida como descanso vem da mesma raiz que a palavra sábado é tirada. Basicamente, de acordo com o dicionário expandido Strong, de palavras bíblicas é a forma verbal do substantivo sábado. Para traduzi-lo mais diretamente, Faraó está dizendo: você os está fazendo descansar de seus labores. Isso é fascinante. Creio que eu nunca atentei para essas palavras antes. O detalhe que as pessoas não percebem é que o sábado não foi apresentado como uma nova exigência no Êxodo. Foi reinstituído como um requisito perpetuamente obrigatório da lei divina. Chris, por favor, abra a Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 31, e leia os versos 12 a 17 para nós. Vamos lá. Disse mais Iahua a Moisés: Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: Certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou Iahua, que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque é santo para vós outros. Aquele que o profanar morrerá, pois qualquer que nele fizer alguma obra será eliminado do meio do seu povo. 6 dias se trabalhará, porém o 7º dia é o sábado do repouso solene, santo a Iahua. Qualquer que no dia de sábado fizer alguma obra morrerá. Pelo que os seus filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua nas suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre. Porque em 6 dias fez Iahua os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. Em um dos programas anteriores, nós falamos sobre como o sábado foi dado porque o Pai planejava gastar tempo conosco e ter a nossa companhia. Mas o que não está explícito na passagem que você acabou de ler é outro propósito que Iá tinha no tocante à observância do sábado, e é esse outro propósito que estabelece que o sábado não foi pregado na cruz. Você poderia me dizer que propósito é esse, Chris? E como a Bíblia fala? Vamos ver. Está aqui. Pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou Iahua, que vos santifica. É isso mesmo. O sábado é um sinal de que o Criador também é nosso recriador. É algo que vamos celebrar por toda a eternidade. Tudo bem. Segure com você esse raciocínio, pois iremos fazer uma pausa rápida e quando voltarmos, gostaria de ouvir a evidência bíblica do porquê você acredita que o sábado será celebrado mesmo na eternidade. Voltamos já já! O Evangelho da Prosperidade parece fascinante. Essa doutrina tem atraído multidões de pessoas necessitadas e desesperadas com as prometidas recompensas de um rápido investimento financeiro ou tempo investidos. As pessoas vão dar o que elas não podem ou não têm só porque um pregador, em sua fala, prometeu que eles receberão 100 vezes mais do que qualquer coisa que eles derem. Os que pregam e ensinam sobre essa prosperidade citam muito as Escrituras, mas é esta doutrina consistente com a Bíblia ou é um suborno espiritual? Estude sobre este tema.
Compare as Escrituras com as Escrituras em seus estudos diários e veja o que temos em nosso site no www.wordlesschance.com/português. Vá ao nosso site e procure por o Evangelho da Prosperidade, uma religião do pago para ver. Aprenda o que a Bíblia realmente ensina sobre o chamado Evangelho da Prosperidade no www.wordlesschance.com/português. Visite-nos hoje! Estamos de volta! O Will estava há pouco nos falando que o sábado não foi só pregado na cruz, mas que de fato será observado por toda a eternidade. É isso, Will? Obrigado, Chris. Em nosso último segmento, vimos como Yahweh escolheu um povo que mais carecia da sua graça para ser aqueles que salvaguardariam sua lei. Agora, não era sua intenção que eles retivessem tudo para si mesmos. Eles deveriam representar Yah ao mundo e como também atuarem como emissários. Você quer dizer missionários? Exatamente, seus missionários. Você já pensou sobre o significado da localização da Terra Prometida? Não. Nunca pensei nisso. Se você olhar para um mapa do Oriente Médio, você verá que a localização da Palestina é muito importante. À esquerda está o Mar Mediterrâneo e à direita está o deserto. A Terra Prometida estava situada exatamente naquele corredor que ligava o norte ao sul. Yahweh deliberadamente colocou sua nação exatamente naquele espaço para que eles pudessem ensinar a todas as nações vizinhas as exigências e requisitos necessários para guardar a lei divina. Mas você sabe como isso acabou, não é mesmo? Sim, sei. Eles guardaram zelosamente para si mesmos o que Yahweh pretendia que eles ensinassem às outras nações. Até hoje os judeus se orgulham de serem filhos de Abraão e herdeiros da promessa. E infelizmente, eles enganaram o mundo cristão, fazendo-os acreditar de que é isso que os diferencia como sendo especiais, pelo fato de possuírem mais conhecimento sobre a verdade divina do que qualquer outro povo. Falar qualquer coisa negativa sobre os judeus resulta em acusações quase que instantâneas de preconceito contra eles, ou o chamado de antissemitismo. E eles usam isso para tirar vantagem política em todo mundo. Eles fazem todo mundo pensar que quando você faz o que os judeus querem, você está de alguma forma os abençoando e por sua vez Yah irá te abençoar. Você está certo, Chris, mas Paulo rejeitou enfaticamente tal raciocínio e ele foi muito contundente sobre isso. Está aqui na Bíblia e eu separei alguns versos de Romanos. Você os leria para nós? Claro. Ok. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamado a tua descendência. Isto é, estes filhos de Yahweh não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Yahweh quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Ufa, sim, eu diria que Paulo é bem direto aí. Aqueles que têm sangue israelita e que não guardam a lei estarão perdidos juntamente com todos aqueles que rejeitam a lei divina. Por outro lado, todos os que guardam a lei são considerados filhos de Abraão e herdam a promessa da vida eterna. Paulo foi tão incisivo dizendo que todos os que aceitam Yahushua por meio da fé serão salvos independentemente de sua linhagem. Não é o sangue correndo em suas veias que conta para Yah, e sim se você acredita e aceita o Salvador e ponto final. É isso aí. Por favor, Chris, abra sua Bíblia em Gálatas 3 e comece a ler a partir do verso 26. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. Destarte. Não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Yahushua, o Cristo. E, se sois de Cristo,
também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. O sábado do 7º dia é parte da lei divina, e como toda a lei divina é perpetuamente válida para a humanidade e estaremos adorando no sábado por toda a eternidade. É um privilégio porque esse é o dia o qual passamos nosso tempo face a face com o nosso Criador. E não há nenhum espaço para que você diga: mas eu adoro todos os dias. E será o mesmo que deixar de lado todo o trabalho e apenas focar nele por um dia. Pense como seria maravilhoso se pudéssemos fazer isso com nossos cônjuges toda semana. Apenas reservar um tempo para não fazer nada, mas investir em nosso relacionamento com elas. Isso seria fantástico. E esse é o propósito do sábado para os nossos dias, como também para a eternidade. Leia, por favor, Chris, Isaías 66, verso 23. E será que de uma festa da lua nova a outra e de um sábado a outro virá toda a carne a adorar perante mim, diz Yahweh. Este é um verso realmente intrigante porque une as luas novas aos sábados e os coloca no futuro. Virá toda a carne e esse é o tempo futuro. A referência às luas novas indica qual calendário será usado para considerar o sábado do 7º dia, o calendário lunisolar estabelecido na criação. Então, basicamente aqui está dizendo que os sábados e as luas novas serão observados por toda a eternidade, e as luas novas não existem no calendário gregoriano moderno de hoje. E, dessa forma, esse não será o calendário usado para calcular o sábado. Mas a coisa que não devemos esquecer é a necessidade de honrar o nosso Criador, adorando-o em seus dias santos, e devemos fazê-lo agora. E a única maneira de sabermos quando essas luas ocorrem é utilizando o calendário certo. Exatamente. Mas ainda tem mais. O fato é que toda essa discussão em torno do calendário lunisolar é muito maior do que simplesmente em que dia você escolhe adorar hoje, mas que envolvem consequências eternas. Como assim? O livro do Apocalipse, como sabemos, foi escrito para a geração do tempo do fim, certo? Este livro nos explica o que vai acontecer em nossos dias e a volta de Yahushua. Caros ouvintes, esse é o grande clímax espiritual e essa será a batalha final. Eu ouvi dizer que esse momento é chamado de o grande clímax espiritual. É exatamente o que é. Como Josué disse a Israel, escolhei hoje a quem se vais. As escolhas que fazemos revelam quem tem o nosso apreço. É a Yah? Se assim o for, então demonstraremos nossa lealdade obedecendo a sua lei. Se é Satanás, Lúcifer, então nos uniremos a ele em sua desobediência rebelde à lei divina. E realmente essas são as nossas únicas opções, ou a um ou a outro. E se você não escolher qual é a sua opção, você estará automaticamente escolhendo o diabo. Porque Yah nunca forçará sua vontade. A geração final honrará Yahweh ao adorá-lo em seu sábado, enquanto o resto do mundo escolherá e assumirá outro dia de adoração. E é assim que nossa lealdade é demonstrada. A quem você prestará sua adoração? Uma vez que você conhece a verdade, quando você adora, revela a quem você adora. Porque ou você está honrando Yah, vivendo de acordo com a sua vontade revelada, ou você não está. É simples assim. Bem, uma vez que uma pessoa conhece a verdade, é assim que funciona. O livro do Apocalipse revela que o conflito final, que acontece nos últimos momentos dessa terra, envolverá um falso sistema de adoração, juntamente com um falso dia de adoração imposto pelo poder do Estado. As questões envolvidas neste processo estão claramente definidas em Apocalipse 13. Chris, você poderia ler para nós? E enquanto você faz isso, eu quero que você perceba o uso repetitivo da palavra adoração. Está tudo lá. E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Perceba o uso curioso da palavra blasfêmias. Esta repetição a coloca diretamente no mundo religioso da adoração verdadeira versus falsa, porque a própria definição da palavra blasfêmia é, abre aspas, um ato irreverente ou ímpio, atitude ou enunciação em relação a algo considerado inviolável ou sacrossanto. É um ato ou enunciação depreciativa ou profana a respeito de Deus ou de uma entidade sagrada. O ato de reivindicar para si os atributos e direitos de Deus. Ok, continue lendo. Vi ainda outra besta emergir da terra.
possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneiras que até fogo do céu faz descer a terra, diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida à espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Você está certo. Adoração é tudo. Porque quem você adora revela quem ocupa o teu coração. Apesar dos perigos, a geração final permanecerá firme à lei de Yahweh e irá adorá-lo no verdadeiro sábado estabelecido pelo calendário antigo da Bíblia. Isso me lembra da profecia de Isaías, no capítulo 58, que fala da geração do final dos tempos. Diz, abre aspas, os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador das brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Fecha aspas. E então traz o sábado para discussão, dizendo, abre aspas, se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia de Yahweh, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Essas são algumas promessas que estão contidas nesse texto. E tudo apenas por uma obediência fiel. Bem, a promessa para todos os que amam e obedecem a Yah é que aqueles que o honram por sua vez serão honrados por ele. Eu sei que estamos ficando sem tempo, mas rapidamente quero encerrar com apenas mais um versículo da Bíblia. É encontrado em Apocalipse capítulo 14, verso 12, o qual liga claramente o remanescente final à obediência à lei divina. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Yahweh e a fé em Yahushua. Eles não estão se juntando aos rebeldes que transgridem a lei de Yah, mas conhecem as palavras das Escrituras que declaram que se você tropeçar em apenas uma parte da lei que seja, você a estará transgredindo por completo. E dessa forma eles demonstram sua lealdade ao seu Criador e adorando em seu sábado. O sábado será guardado por todos os que forem fiéis a Yahweh por toda a eternidade. Este será para sempre o sinal de sua lealdade ao Criador e Redentor e é muito importante. Exatamente. Não saia daí, queridos ouvintes. Quando retornarmos, responderemos às suas perguntas enviadas para a nossa caixa de mensagens diárias. Fiquem ligados! Você está ouvindo a Rádio World Last Chance, na WBCQ, na frequência de 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador. Você gostaria de saber mais sobre os eventos dos últimos dias? A World Last Chance tem mais de 50 artigos sobre profecias. Se você quer saber quem é o anticristo e deseja saber o que é a marca da besta, como também se você gostaria de aprender sobre as profecias de Daniel e Apocalipse, visite no nosso website em www.worldlastchance.com.
www.worldlastchance.com/português ou procure pelos vídeos da WLC no YouTube. A profecia é um presente do céu para a última geração e você não será pego de surpresa. Comece a estudar hoje mesmo no www.worldlastchance.com/português ou assista aos vídeos da WLC no YouTube. Bem-vindos de volta à Caixa de Mensagens Diárias. Hoje nós recebemos uma pergunta de Tanisha Jackson, de Montgomery, Alabama, nos Estados Unidos. Ela diz: estou confusa sobre as duas alianças. Eu tentei procurar na internet, mas o que eu estou encontrando é um tanto contraditório. Você poderia explicar sobre as duas alianças? Desde já agradeço. Uma aliança é um acordo legal. Há várias alianças nas Escrituras, mas as alianças novas e as antigas, as quais nosso ouvinte Tanisha está mencionando, têm a ver com nossa salvação. Em Hebreus capítulo 8, fala sobre essas duas alianças. A passagem diz: porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. O que especificamente era a antiga aliança? Eu ouvi muitas pessoas dizerem que são os 10 mandamentos. Esta é uma concepção errônea. Muitas pessoas dizem que a antiga aliança foi um acordo verbal e terreno feito no Sinai, enquanto a nova aliança, dizem eles, é espiritual. Mas o que devemos lembrar é que, por definição, uma aliança é um acordo legal entre duas ou mais partes. É por isso que a antiga aliança não é os 10 mandamentos. É, no entanto, uma aliança com Yahweh. Ou seja, é uma aliança entre o Pai e cada alma individualmente. Os 10 mandamentos eram a base da aliança, mas não em si a própria aliança. Não tenho certeza se eu estou seguindo o teu raciocínio. Tudo bem. Vamos ler Êxodo 19, versos 5 e 6. Certo. Aqui diz: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. O acordo foi o que sempre foi: obedecer e viver, desobedecer e morrer. Não havia nada errado com a aliança como Iá a apresentou. A culpa estava com as pessoas, e aqui é onde deu errado. Quando Iá apresentou a aliança ao povo, eles foram unânimes em suas respostas. Por que você não lê essa passagem na Bíblia? Está em Êxodo 19, verso 8. Ok. Tudo que Yahweh falou, faremos. Tudo o que Yahweh falou, faremos. Essa foi a resposta cheia de autoconfiança do povo. Basta nos dizer o que você quer que façamos e nós o faremos. Ah, entendi. Foi como roubar doce de uma criança, não foi? Com certeza. E com as tuas próprias obras não podem te salvar. Esta decisão está fadada ao fracasso. Sim, mas o que eu quero deixar bem claro é que o erro não está na aliança original. Yahweh sabia o tempo todo que um pecador não tem condições mínimas de guardar a lei por suas próprias forças. E ele nunca planejou que ocorresse dessa forma. A salvação é e sempre foi por sua graça, por meio da fé no Messias prometido. A fragilidade da antiga aliança era que as pessoas declararam que poderiam guardar a lei divina dentro de suas limitações e arrogantemente prometeram observá-la. E talvez eles realmente acreditassem que podiam, mas obviamente estavam errados. O que você está dizendo é que o ponto fraco da velha aliança estava no fato de que dependia exaustivamente do comprometimento do povo em cumpri-la. Sim, eles não estavam dispostos a depender da ajuda divina para guardar a lei de Yahweh. Eles queriam confiar em suas próprias forças e, é claro, assim que eles transgrediram a lei, eles automaticamente quebraram a aliança que eles mesmos haviam feito. Portanto, tornou-se nula e sem efeito. E é por isso então que uma nova aliança teve de ser feita. Exatamente. E Yahweh nunca quebra acordos outrora firmados, mas neste caso foi o povo que rompeu a aliança. Eles colocaram a aliança com base na capacidade que eles tinham de guardar a lei e, naturalmente, eles não conseguiram ir até o fim do acordo e a aliança foi quebrada. Mas o Pai sempre está disposto a nos compreender e nos perdoar. Ele deu-lhes outra chance. Leia Hebreus 8, versos 8 a 10. E de fato, repreendendo-os, diz:
Eis aí vem dias, diz Yahweh, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram a minha aliança, e eu não atentei para eles, diz Yahweh. Veja, eles não continuaram na aliança, a mesma aliança que eles tinham colocado em termos de obedecer dentro de suas limitações. Mas, novamente, Yah não desiste de nós. Ele ofereceu-lhes um novo acordo para que eles cumprissem a aliança. O que o verso seguinte diz, Chris? Porque esta é a aliança que firmei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz Yahweh, na sua mente cumprirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. A antiga aliança poderia ter sido mantida se o povo tivesse confiado nos méritos do Messias que viria, mas eles queriam guardar a lei com suas próprias forças. Na nova aliança, Yahushua cumpriu a lei em nosso lugar, se nós o recebermos pela fé como nosso Salvador pessoal. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Yahweh, a saber, aos que creem em seu nome. Exatamente. Misericórdia e perdão são a recompensa de todos os que vêm a Yahushua confiando em seus méritos para tirar seus pecados. Na nova aliança, somos purificados do pecado pelo sangue derramado de Yahushua. E pela fé, a graça de Yahweh renova o coração e o coloca em harmonia com os princípios de sua lei. Como Paulo expôs aos Colossenses, de que sob a nova aliança não são as obras da carne, mas Cristo em vós, a esperança da glória. A antiga aliança poderia ter sido pela fé nas promessas de Yah, mas acabou sendo canalizada para as obras. Sim, há algo no coração humano caído que tem a tendência de querer a salvação pelas obras. Gostamos do sentimento de realização que alcançamos quando podemos facilmente constatar o que fizemos ou o que não fizemos. Isso nos faz sentir emocionalmente que estamos comprometidos e tentando fazer tudo certo. Isso nos dá a certeza de que estamos salvos, em vez de confiar nas promessas de Yah para termos a certeza da salvação. Isso parece um absurdo, mas é verdade. Sob a nova aliança, os 10 mandamentos ainda são a base. Como sempre, as condições para alcançar a vida eterna requerem obediência incondicional. Eu acho que algumas pessoas não percebem esse ponto. No afã e no regozijo que vem de saber que somos salvos pela fé e nos méritos de Yahushua. Alguns vão longe demais e dizem que a lei já foi cumprida e não precisa ser mais observada. Mas ela continua válida e nunca foi revogada. Sim, e as Escrituras deixam isso bem claro. Paulo perguntou: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. A nova aliança não muda a lei de Yahweh, mas nos dá a chance de obedecê-la por meio do sacrifício do Salvador. Yahushua é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. A salvação sempre foi oferecida pela fé em seus méritos, mas os israelitas não queriam a salvação pela fé. Eles queriam a salvação pelas obras, e nessas condições estaremos sempre fadados ao fracasso. Não há salvação em uma antiga aliança e na justiça pelas obras, ou simplesmente pela forma que vivemos. É somente por meio de uma experiência vívida com a nova aliança e por meio da fé em Yahushua que alcançamos a salvação. Justiça pela fé. Se permitirmos que Yahushua venha e faça morada em nossas vidas, ele escreverá a lei divina em nossos corações. Assim, quando obedecermos à lei, estaremos simplesmente sentindo vontade de fazer em primeiro lugar o que é certo, e não como algo que seja obrigatório fazermos. Eu gosto dessa ideia. E quando isso acontecer, seremos um com o Pai e com o Filho, assim como Yahushua orou pedindo. Isso mesmo, é uma linda troca baseada inteiramente na graça divina. Obrigado por nos enviar uma ótima pergunta, Tanaisha. Nós amamos receber as dúvidas e comentários de nossos ouvintes. Se você tiver dúvidas adicionais ou comentários, queremos que você as envie para o nosso programa. Acesse nosso site em www.wordlastchance.com/português e clique no ícone Rádio WLC. Talvez não possamos abordá-las durante o nosso programa, mas pelo menos procuraremos respondê-las em nosso site.
Eu sou Laura Lee com a sua promessa diária da Palavra de Yah. Recentes dados do censo digitalizado do século XIX revelaram que o número de vidas perdidas durante a Guerra Civil Americana foi de 20% mais trágica do que se pensava anteriormente. Em essência, 750 mil vidas foram aniquiladas entre 1860 e 1865. É, indubitavelmente, o maior número de vidas americanas perdidas como em nenhuma outra guerra. William Tecumseh Sherman é conhecido na história americana como um dos generais mais brutais da Guerra Civil. Ele deixou um rastro de total destruição por onde passou. E, no entanto, esse mesmo homem, em um discurso proferido depois da guerra, poderia dizer: alguns de vocês que são mais jovens acham que a guerra é bela e magnífica, mas deixa-me dizer-lhes uma coisa, rapazes. A guerra é um inferno. E em nenhum outro lugar ela foi vista tão claramente quanto em Eilenberg, na Alemanha. Durante a Guerra dos 30 Anos, esta pequena e fortificada cidade ficou lotada de refugiados quando muitas pessoas do campo afluíram para a cidade a fim de protegê-la. Eilenberg foi cercada. Com muita gente e pouca comida, a fome e a peste logo começaram a dizimar a população. Martin Hincard e 3 outros clérigos não tinham quase nenhum tempo livre, pois passavam ocupados conduzindo vários funerais todos os dias. Mas não demorou muito para que as coisas piorassem, e 2 dos 4 pastores morreram, sendo que o terceiro conseguiu escapar. Martin ficou como o único pastor, conduzindo 40 e 50 funerais todos os dias. Antes do fim do cerco, as pessoas eram enterradas em trincheiras sem qualquer serviço fúnebre. Mais tarde, sua própria esposa ficou doente e morreu, deixando-o sozinho com seus filhos. Quase 4.500 pessoas perderam suas vidas em Eilenberg. Por meio de todas essas tragédias, Martin Hincard manteve sua fé e confiança na bondade do Pai Celestial. Quando a guerra finalmente acabou, Martin escreveu um poema em celebração à bondade de Yahuwah. 11 anos depois, em 1647, suas palavras tornaram-se em música e veio a ser um hino que motivou multidões em todo o mundo. Suas palavras de fé que ressoam até hoje, e uma parte dessa música diz: agora nós agradecemos ao nosso Deus, com nosso coração, nossas mãos e nossas vozes. Quão maravilhosas coisas Ele tem feito, nas quais este mundo se alegra. Que dos braços de nossas mães nos abençoou o caminho, com inúmeros dons de amor, e que ainda hoje é a nós concedido. Ó, que esse Deus profuso por toda a nossa vida esteja perto de nós, com corações sempre alegres e paz bendita para nos alegrar, e nos mantenha em sua graça e nos conduza quando em perplexidade, e nos guarde de todos os males deste mundo até o vindouro. Queridos amigos, ninguém conseguiria em suas próprias forças testemunhar os horrores que Martin Hincard presenciou e ainda ter um coração cheio de fé e estar em paz. Essa paz é um presente e pode ser sua também. A vida não é fácil. As coisas nunca acontecem do jeito que esperamos quando somos jovens. E ainda assim, por meio de tudo isso, você poderá ter a paz do céu inundando o seu coração. Um pouco antes de sua traição no Getsemane, Yahushua disse: deixo-vos a minha paz vos dou. Não vô-la dou como a dá ao mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Se você está sofrendo com medo ou com problemas, volte-se a Yahuwah. Ele está ao seu lado e lhe dará a força, a sabedoria e a coragem para enfrentar todas as provações. Você pode colocar todos os seus problemas e ansiedades sobre ele. Recebemos grandes e preciosas promessas. Vá e comece a reivindicá-las. Há muitas denominações diferentes dentro do cristianismo e muitas variações de crença.
Já que cada igreja, cada grupo e cada indivíduo tenta fazer o que eles acreditam estar certo, a única coisa que nos une é a crença na volta de Yahushua. É o desejo mais profundo de todo cristão e todo crente desde Adão, que um dia o pecado e os pecadores não existam mais e Yah reine novamente sobre todas as coisas. Jó é um bom exemplo do que estamos falando. Ele sabia que Yahushua não viria nos seus dias e ainda assim ele tinha fé que ele viria. De fato, uma das minhas passagens favoritas das Escrituras é a declaração de fé de Jó. Ouça enquanto eu leio. É muito poderosa. Ele disse: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestindo este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Yah. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Essas palavras são poderosíssimas. Realmente são. É o tipo de fé que cada um de nós precisa ter para enfrentar os dias difíceis que teremos à nossa frente. Mas o que me impressionou, ouvindo você hoje, Will, é que estamos com os nossos olhos fitos no fim, mas muitas vezes esquecemos que depois da volta de Yahushua, depois de nos reunirmos com o Pai, depois do pecado e dos pecadores, até mesmo da própria morte ser destruída, e depois de tudo o que passamos, teremos a realidade de uma vida sem fim, desfrutada ao lado do nosso Criador. Nós raramente pensamos sobre como será essa realidade. Isso é provavelmente porque nossas mentes não conseguem imaginar toda essa realidade que está à nossa frente. Para mim, prefiro ficar com as palavras de Paulo. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Yah tem preparado para aqueles que o amam. Verdade, verdade. Mas eu não acho que nos machucaria se reservássemos um tempo extra para pensar em como será a recompensa prometida. E o que me impressionou em nossa discussão de hoje foi que o sábado, de uma maneira muito real, dá um vislumbre do que a vida eterna nos reserva. E o que nos espera são momentos de pura alegria, felicidade e grande regozijo. Pense por um momento. É divertido passar tempo com aqueles que você ama, mas a eternidade será muito mais do que a vida chata que a maioria das pessoas supõe que será. Não ficaremos sentados em cima de uma nuvem tocando uma harpa e entoando santo, santo, santo. Podemos não saber muito sobre a vida que teremos na eternidade, mas uma coisa nós temos certeza, de que a adoração a Yah em sua presença em seu santo sábado de descanso será uma parte dessa experiência. E se vamos passar o tempo aproveitando a presença dele, você não acha que devemos começar agora? Claro, e com certeza, porque nosso caráter, nossos pensamentos e sentimentos, nossos gostos e desgostos, eles não serão mudados na eternidade. Quem somos por dentro será transformado aqui ou nunca serão. Se não gostarmos de adorar Yah enquanto estivermos nessa terra, não gostaremos de fazer isso lá também. Se não gostarmos de passar tempo com ele aqui e conhecê-lo mais e mais, certamente não iremos querer passar mais tempo com ele lá. Isaías 66 é um dos lugares que nos dá um vislumbre do futuro. Os versos 22 e 23 dizem: porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz Yahweh, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova a outra e de um sábado a outro virá toda a carne a adorar perante mim, diz Yahweh. Eu gostei de como você colocou esta realidade, porque ela é bem verdadeira. Se não gostarmos de adorá-lo aqui e agora, nós não teremos a oportunidade de que, quando chegarmos lá, desistirmos de tudo e ir para outro lugar. Certo? Então, em um sentido muito real, o sábado nos prepara. O tempo que passamos conhecendo a Yah e deixando que ele escreva sua lei em nossos corações, nos mantendo assim na verdade, para que não sejamos abalados, é o que devemos ter em mente. Isso é importante e indispensável para que possamos ter fé tal que nos prepare para os dias difíceis que virão em um futuro bem próximo. Realmente será de grande valia, Chris, porque o futuro é literalmente o fim de todas as coisas. Isso nunca aconteceu antes e ninguém jamais passou nada parecido do que a palavra de Yah diz que estará ocorrendo em pouco tempo.
Certo, muitas coisas realmente horrendas têm ocorrido ao longo da história de nossa Terra. Milhões de inocentes sofrem e são mortos de maneira trágica. A magnitude dos eventos estão contidos em Apocalipse 11:18. Leia para nós, Chris, por favor. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruírem os que destroem a terra. Pode haver coisas ruins acontecendo no mundo agora, mas quando Yahweh retornar, o mundo será totalmente destruído, e isso não será uma transição fácil. As Escrituras comparam essa transição a uma mulher em trabalho de parto. Como você sabe, há 3 indicações emocionais quando uma mulher está em trabalho de parto. A primeira é a emoção. Está acontecendo, eu vou ver o meu bebê em breve. A segunda tem um tom mais sério. Não me incomode agora. Isso é um assunto sério. Estou com contrações muito fortes e é uma dor descomunal. E a terceira é a dúvida. Eu não acho que eu possa encarar isso. E a intensidade continua aumentando. Exatamente. O nível de intensidade continua aumentando, aumentando e aumentando. Quando a primeira trombeta soar, estaremos em uma nova realidade. E você não consegue se preparar em uma crise, pois há muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. É muita tensão. Então, a segunda trombeta soará e as dificuldades tornam-se ainda piores. Então, a terceira e a quarta, no momento em que os demônios invadirem a Terra, fingindo ser alienígenas, a vida como a conhecemos será mudada para sempre. E já não dá mais tempo para memorizar as promessas de Yah, pois é nesse momento que você precisará conhecê-las, com o fim de reivindicá-las. Agora é a hora de se preparar e de se condicionar a passar tempo com ele em seus sábados. Agora é a hora de guardar a palavra de Yah em seu coração, para que você não possa pecar contra ele e para que você seja protegido das ilusões que Satanás tem planejado e preparado para te enganar. E também, se possível, enganar até os próprios eleitos. Escolha neste dia a quem você servirá e adore aquele que fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele existe. Não espere para se preparar. Não espere até que você se purifique e melhore a vida espiritual, pois você não poderá conseguir isso sem ele. E além disso, ele te ama mesmo assim, do jeito como você é e está. Se você fizer uma entrega completa, ele irá prepará-lo para que você não tenha nada a temer. Esperamos que você possa se juntar a nós novamente amanhã. E até lá, lembre-se, Yahweh te ama. E ele é digno de confiança. Você ouviu a rádio WLC. Este programa, bem como os episódios passados na rádio WLC, estão disponíveis para download em nosso site. Eles são excelentes para compartilhar com amigos e em estudos bíblicos. É também um recurso fantástico para aqueles que realizam seus cultos a Yahweh, sozinhos ou com a família. Se você deseja ouvir os programas da rádio WLC, visite nosso site no www.worldlastchance.com/português. Clique na opção WLC Rádio na parte superior esquerda da página inicial. Isso permitirá que você baixe os episódios no seu idioma preferido. Há também artigos e vídeos disponíveis em diversos idiomas. Participe conosco novamente amanhã com uma nova mensagem cheia de verdade na WBCQ, em 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance.
preparando um povo para o breve retorno do Salvador.